Ó meu Criador, lembrei-me do teu grande. Que nos hoje dizer que Cristo era perfeito, porque era Deus, Cristo era perfeito, porque veio de Deus, não. A Bíblia fala que Deus ou Cristo estava sujeito às mesmas paixões que hoje nós vivemos, mas todavia Cristo não cedeu a essas paixões. A Bíblia fala que Cristo morre na cruz, pagando então o preço daquilo que é a compra da nossa pessoa. Amém, irmãos? Pagando o preço daquilo que é a compra da nossa pessoa. Para quê? Para nós não vivermos mais, não sermos mais escravos do pecado, mas sim para que nós vivemos e glorifiquemos a Deus no nosso corpo. Amém? Certo? Então Deus olha na sua criatura e Deus salva a sua criatura. Por quê? Porque nós estávamos à venda e Cristo nos compra com o seu sangue. Cristo nos resgata com a sua morte na cruz. Cristo nos arrebata do lugar onde nós estávamos e nos traz para a sua maravilhosa luz, para que com a nossa vida nós glorifiquemos e exaltemos a Deus, mostrando então de quem foi resgatado por Deus deve viver na sua carne, no seu corpo, aquilo que é a vida de Deus. Amém, irmãos? Por quê? Porque quando Deus nos compra para nós sermos mais uma vez ou outra vez, não é, criaturas, ou para nós sermos seu, propriedade peculiar. Tu foste comprado, tu tens que viver conforme aquele que o comprou. Essa razão, porque Deus, quando nos resgata e nos dá um modelo de vida para que nós vivamos nesta carne, o modelo que Deus nos dá de vida é viver segundo aquilo que são os seus mandamentos. Então, mostrando que se tu não vives conforme aquilo que são as instruções que Deus coloca hoje, então você não está aceitando, não pertence mais ao pecado. Porque antes, outrora, eu pecava, porque eu era escravo do pecado, porque eu era propriedade do pecado. Vou viver pecando, por quê? Porque eu já não sou propriedade do pecado, eu sou propriedade exclusiva. Por ser propriedade exclusiva de Deus, então já não é justificável eu andar conforme aquilo que é o mundo. Por eu ser propriedade exclusiva de Deus, não convém eu andar conforme aquilo que são, não é, os mandamentos que estão contra aquilo que é o mandamento daquele que me comprou. Por isso é que a Bíblia diz em Coríntios que nós fomos comprados por um preço. Por essa razão, então viva na tua carne, no teu corpo, conforme Deus predestinou para viver. E quando nós vivemos conforme aquilo que é, não é, o nosso comprador, quando nós vivemos conforme aquele que nos comprou, então todas as suas promessas feitas para nós, vindo dele, inevitável. Seguinte, mas você é propriedade exclusiva de Deus. Deus comprou você. E Deus não te comprou com um preço barato. Deus não te comprou com pérolas. Deus não te comprou com coisas corruptíveis. Deus te comprou com algo que é incorruptível, que é o seu sangue. E se Deus te comprou, Deus nos comprou com o seu sangue. E o que nós devemos fazer, tudo o que nos resta, é viver conforme Ele deseja. Mas o escravo vive. O escravo existe para fazer a vontade do seu Senhor. Por isso é que ele é escravo. Nós temos, não, eu sou o servo de Deus, eu sou o grande servo de Deus, servo escravo. Servo existe para servir. Se eu dizer que eu sou servo de Deus, eu existo para servir a Deus, não mais a ninguém. Não sirvo mais a homens, não sirvo mais ao mundo das trevas, não sirvo mais ao pecado, mas eu sirvo a Deus. Por quê? Porque eu sou servo e serva de Deus. É uma palavra bonita, servo de Deus e serva de Deus. Mas o conteúdo dela é que você deve servir a Deus. Porque foste comprado por um preço. Porque foste comprado para Deus e Deus te fez propriedade peculiar nele. E por sua vez você tem que andar conforme
quando você não anda conforme Ele, você está a mostrar que não foste comprado. Porque o servo não pode ter as suas vontades e os seus prazeres, mas que tenha, não são manifestas, não são concluídas. Senão, se o Senhor permitir com que Ele faça, o Senhor nos comprou, o Senhor te comprou, você é propriedade de Deus. Então, você não pode viver mais conforme aquilo que são os teus prazeres, conforme aquilo que são os teus quereres, as tuas vontades, conforme aquilo que é, conforme você acha que deves viver. A grande questão é que hoje nós delineamos e colocamos e platonizamos Deus. Eu é quem oriento Deus conforme Deus deve agir na minha vida. Eu é quem oriento Deus, eu é quem direciono Deus aonde é que Ele deve vir e mexer na minha vida. Eu é quem oriento Deus. Nós não estamos assim. Nós é quem buscamos, chamamos Deus, colocamos Deus sentado e dizemos: Deus, olha, eu preciso disso, deixa eu fazer isso. Olha, essa área está boa para mim, então não mexe. E aí nós vamos vivendo como se fosse a viver conforme Deus. Não. Viver conforme Deus é viver conforme Ele orientou. Você deve viver nisso. Porque se Ele te chamou com uma chamada exclusiva e peculiar, então é nisso onde Ele quer que você viva, sirva. E aí onde você deve viver, e se você não pode, se você fazer aquilo que é a sua vontade, Deus nos chamou para vivermos para Ele. Então é por Ele, é para Ele que todas as coisas devem estar assentadas. Os teus planos para Deus são importantes, os teus sonhos para Deus são importantes, mas maior os seus planos, maior do que os seus sonhos, estão os planos dele e o sonho dele. É nisso onde Deus rege, é nisso onde Deus se move, nos seus planos, não nos nossos planos. Por mais que nossos planos não são planos diabólicos, mas Deus tem o seu plano, e Deus não muda o seu plano por causa de nós. Nós é quem mudamos os nossos por causa dele. Então, se você fosse resgatado por Ele, então a tua mente deve estar engajada em servi-lo, porque Ele agora é o teu Senhor e o teu Salvador. Conforme nós declaramos, conforme nós confessamos, conforme nós dissemos que o Senhor é meu Senhor. Se é o teu Senhor, o Senhor, então você deve viver conforme a orientação desse Senhor. Se você não vive conforme a orientação desse Senhor, então é questionável aquilo que é a tua declaração de senhorio. O mundo está se findando, o mundo está no fim. E por incrível que pareça, é que nós crentes, é que nós, servos de Deus, já compreendemos isso faz tempo. Que o mundo não está caminhando bem, o mundo não vai melhorar. Nunca o mundo vai melhorar. O mundo só vai ir piorando até o dia de Deus. Mas mesmo nós sabemos que o mundo não está em condições, mas nós queremos viver conforme o mundo. Eu venho lhe dizer, não viva conforme os padrões do mundo. É errado se você fosse comprado por Deus. Se você não fosse comprado por Deus, então eu te apresento Jesus, aquele que morreu na cruz para te resgatar do pecado. Não volta de pecado a sair quem sofreu. Se quer voltar ao sofrimento. Pergunta: ninguém que sofreu quer voltar a sofrer. Por quê? Porque não é bom sofrer. Mas quando nós não entendemos nem compreendemos aquilo que é a manifestação de Deus na cruz, então nós vivemos dessa forma. Não vivemos com consciência e olhar naquele que é o autor e consumador da nossa fé, mas vivemos como se fosse, não é? Ele é Senhor, sim. Com a minha boca confesso que Ele é Senhor, sim, mas com o meu coração eu o nego como Senhor. Então a revelação e a compreensão daquilo que é a morte de Jesus na cruz definirá a tua conduta na terra. Se você não entender e nem compreender aquilo que é a manifestação da morte de Jesus na cruz, o que Jesus fez